E como disse lá na técnica, foi! E foi, né? Estamos aqui nesta quarta-feira para começar novamente mais um Tendência Entrevista nesses moldes novos, né? Nesses moldes que a gente tem feito ultimamente diferente. A pessoa fica lá em casa e a gente fica aqui para nos resguardarmos, não é? Desta terrível pandemia aí que está acometendo a todos nós. O Brasil vai testar a vacina contra o Covid desenvolvida lá no Reino Unido, viu? Isso é uma matéria de um jornal lá da capital nacional, da capital federal lá de Brasília, chama Correio Brasiliense. O Brasil vai desenvolver, então, o modelo inglês de vacina, não é? Os deputados distritais lá, em Brasília no caso, pedem lockdown para a Ceilândia. Dizem que lá o vírus está perdendo o controle. Lembramos a todos que isso é um lugarzinho que fica, não tão lugarzinho assim, porque tem uma grande quantidade de habitantes, né? Está como Canoas para Porto Alegre, e se houver lá uma pandemia, com certeza o Distrito Federal será acometido e será pego em cheio, né? E é isso. Vamos lá então, vamos para o nosso primeiro convidado de hoje. Nós vamos falar, né, com aí o seu Célio Hercílio Marcos da Silva, não é? Ele é farmacêutico, bioquímico, especialista em análises, não é? E também exerceu funções, aliás, que exerceu por mais de 40 anos. Atualmente, o seu Célio é apicultor e proprietário de 2 empresas familiares, não é? E como proprietário dessas empresas, né, que a Apis Nativa Exportadora é uma delas, ele vai nos falar hoje sobre o mel. Vai nos falar sobre mel, vai nos falar sobre apicultura, vai nos falar sobre própolis, tudo isso. Ele nos falará no programa de hoje, né, o seu Célio, própolis, né, que tem uma ação muito eficaz, né, contra vários males, né, aumentando a nossa resistência, até mesmo, dizem alguns, fazendo frente ao Covid-19. Não que seja remédio, não, nem o seu Célio, nem ninguém vai dizer isso. Mas é um antibiótico natural, dito por todos e por muito tempo. Boa tarde, seu Célio, é um prazer tê-lo. Melhor, boa noite, não é? Boa noite, a ligação não está muito boa, está cortando com frequência. Melhorou agora? Melhorou. Ah, que bom. Mas o senhor ouviu tudo que disse eu? 25%. Então, vou lhe dizer que eu lhe apresentei. Certo. E que eu disse que o senhor, não é, está aí há mais de 40 anos, não é, nas suas funções, que o senhor é farmacêutico, bioquímico, especialista em análises, né? E aliás, aqui diz aqui o meu texto, uma função que o senhor exerceu por mais de 40 anos. Agora deu. Está melhorando, de vez em quando corta. Tá bom, então. Seu Célio, a apicultura realmente é digamos que uma atividade extremamente medicinal, vamos por assim dizer. Havia um tempo que as pessoas achavam que a apicultura, a produção de mel só servia para se usar como... Não estou conseguindo entendê-lo. Não? Está cortando assim, 50% ou mais. É mesmo? Está cortando muito? Muito ruim. Vamos ver se a gente melhora isso, então. Eu vou Você pedir está me para a escutando técnica... com facilidade ou não? Eu estou escutando o senhor com bastante facilidade. Bem. De lá para cá está horrível. Eu vou pedir então para que o rapaz da técnica refaça lá a ligação para o senhor, para nós continuarmos a nossa conversa. Certo. Luca, vamos refazer. Não é possível assim. Então, vamos refazer a ligação para que nós possamos conversar com o seu Célio. Tem muita coisa legal para que se diga, né? Para o seu Célio, ele nos diga. Vamos refazer, Luca. Pode tirar ele do ar. Uniaselv, graduação semipresencial de verdade, a WebSul conectada com você, Óticas Dueto, não é? Que vai, enquanto isso nós vamos daqui, o Luca está refazendo lá a ligação, não é? Isso. Vamos refazer lá a ligação. E agora, seu Célio, agora o senhor me ouve bem?
Agora melhorou? Vamos ver. Às vezes essas questões da internet não são fáceis, né? Está me ouvindo bem agora? Continua a mesma coisa. É a mesma coisa? Mas que interessante isso, viu? 20% estou escutando o que você fala. 20%? É. Realmente está ficando bem difícil. Com 20% nós não vamos sair do lugar. Não consegue me ouvir? Não, eu consigo, mas tá difícil de entender. Vamos ver se eu consigo ver as perguntas suas, né? Se você tá. Tá, vamos ver se o senhor consegue me ouvir as perguntas. Vamos dar uma melhorada no volume daqui para lá e vamos ver se o senhor consegue. Eu já fiz as apresentações e já disse a todos quem é o senhor. E o que eu gostaria mesmo de lhe dizer e de lhe perguntar é o seguinte, não é? O mel e suas propriedades medicinais, não é? É muito falado, é muito comentado por todos que o mel é remédio, o mel tem poderes curativos, o própolis cura alergia, cura rinite, cura bronquite. Isso é verdade ou é folclore? Bom, as abelhas produzem diversos produtos, alguns alimentos. Então, mel é um alimento. É um alimento. É um alimento, que as pessoas têm que entender isso. Se nós quisermos agora falarmos em produtos com propriedades medicinais, então podemos falar, por exemplo, em própolis. E justamente nessa situação que nós estamos enfrentando, dessa nova virose, a própolis é muito significativo para dar apoio para a população. Em termos de quê? O que é a própolis? Você sabe que a abelha, uma colônia de uma abelha é uma cidade de 50, 60, 80 mil indivíduos que vivem num ambiente muito apertado. E eles são sujeitos a doenças. Então, eles têm que fazer uma medicina preventiva. O que eles fazem? Eles colhem na natureza, nas plantas, porque todas as plantas produzem uma resina para se defender também de doenças. E as abelhas escolhem, claro, as que elas preferem, e misturam essa resina que elas colhem nos talos, nos brotos de algumas plantas, misturam com cera, misturam com pólen e misturam com enzimas da sua saliva, fazendo uma massa. Essa massa para que serve? Que se chama-se própolis. Própolis quer dizer defesa da cidade. Polis, né, cidade, própolis. Então, para que serve? Primeira coisa, se tiver uma fenda na colmeia, eles vão bloquear essa fenda, porque elas não podem entrar luz, não podem entrar umidade. Quando nasce uma abelha, ela nasce no alvéolo. É como se nascesse no útero. E esse alvéolo tem que estar esterilizado, assim como tem que estar esterilizado um útero quando está nascendo, quando vai se desenvolver uma criança. Então, assim que nasce uma abelha, a abelha que está fazendo a limpeza vai lá, faz uma limpeza e faz o revestimento de própolis para esterilizar aquele alvéolo, para que a rainha possa depositar o óvulo, ou o ovo, e nascer um novo indivíduo sadio. Então, a própolis tem muitas propriedades terapêuticas. Inclusive, estimula o nosso organismo a aumentar a nossa resistência orgânica. Então, o termo técnico é imunomodulador. Aumenta a nossa capacidade de autodefesa. Ah, sim. Então quer dizer que, na verdade, aquela informação que nós tínhamos antigamente, desde os nossos tempos de menino, que mel era gostoso para passar no pão, que mel é um alimento, que se produz balas de mel, que se produzem bolos de mel e fica muito delicioso num biscoitinho, nessas coisas, isso é um fato. Agora, o própolis é um derivado do mel, isso? Não. Ele é... Não tem nada a ver, são coisas... Não é derivado? Totalmente É isso que eu queria que o senhor nos explicasse. Então, eu expliquei. De onde é que vem o mel? O mel
as abelhas vão coletar na flor. A flor, ela produz uma água doce, vamos dizer assim, que não tem função nenhuma para ela, não serve nada para ela. Para que ela produz aquilo ali? Para chamar a abelha, para que a abelha faça a polinização. Quando a abelha vai buscar o seu néctar, que é uma solução doce que ela vai transformar em mel lá na colmeia, ela se mistura, vamos dizer assim, um termo meio grosseiro, se suja com pólen. E como passa de uma flor para outra, de uma árvore para outra, ela vai fazendo a polinização. Então, o mel é feito a partir do néctar. Agora, própolis é outra coisa. A própolis, as abelhas que vão produzir própolis vão até as plantas que elas selecionam, não necessariamente aquelas plantas onde elas vão buscar néctar, e vão tirar dos brotos uma secreção externa da planta. Toda planta produz essa secreção, umas em maior quantidade, outras em menores, mas todas elas produzem para se defender. Então elas tiram essa secreção e a partir dessa secreção da planta, que não é néctar, néctar é para mel. Então a partir dessa secreção da planta, elas misturam com um pouco de cera, com um pouco de pólen, com a saliva delas, que a saliva dela tem enzima, e formam, no final, a própolis, que é essa substância com propriedades medicinais realmente intensas. O senhor sabe que quando criança aqui no interior do Rio Grande do Sul, quero dizer os nossos entrevistados, o senhor está em Santa Catarina, não é? Sim, exatamente, estou em Santa Catarina. Aqui no Rio Grande do Sul, no interior, lá onde fui criado, lá em Cachoeira do Sul, e uma temporada em Santa Maria, certo. Se dizia a muitos mais antigos que o mel, veja, posso estar dizendo uma baita bobagem, o mel do camotim fazia bem para o peito das crianças, porque o camotim vivia nos eucaliptos. Isso é uma verdade? Existe? Então, assim, eu volto a insistir. Mel é alimento. Tem propriedades biológicas, mais do que um alimento comum tem. Entende? Mas a variação entre o mel de uma planta e de outra, em termos de atividade biológica, é muito pequeno, não é pelo fato de colher o mel do eucalipto, vai trazer a essência do eucalipto. O néctar não tem nada a ver, muitas vezes, com a essência em si, que está na folha, está na planta em si. Entende? Então, basicamente, nós temos que entender que mel é alimento. Alimento ótimo, porque é saudável, alimento que tem algumas ações boas também, medicinais, expectorante e assim por diante, mas basicamente é um alimento. Agora, quando fala-se de própolis, já então a situação é bastante diferente. Aí é outra. Seu Célio, o pessoal anda preocupado com as abelhas. Olha, as abelhas estão ameaçadas de extinção pela ação do homem, porque é um bicho que depende extremamente de matas e de meio ambiente, e alguns lugares do planeta onde era abundante a presença das abelhas, hoje já não se encontra tanto as abelhas, justamente pela ação do homem. Há até quem diga que sem abelha não tem vegetação na Terra? Não é até quem diga. Diga-se de certeza. Se a abelha não existisse, não existiria polinização. Você tem um animal. O animal macho procura a fêmea para copular, para fecundar a fêmea. As plantas, elas não conseguem caminhar, pelo menos aqui em Santa Catarina. Não estão caminhando, ainda não. Então, de qualquer forma, também existe a flor que precisa ser fecundada para produzir o fruto. E como é que ela faz essa fecundação? Ela precisa de alguém para fazer. E o inseto mais importante de polinização das flores, das plantas, é as abelhas. Entende? Nós dependemos dessa polinização tanto diretamente com as frutas, assim por diante, como a natureza em si. A mata, se deixasse de ser polinizada, em pouco tempo ela morre, ela desaparece. Então é de importância fundamental ter abelhas, evitar que as abelhas sejam mortas por agrotóxicos. Eu, inclusive, acho até que os apicultores deveriam receber um subsídio do governo só pelo fato de criarem abelhas, incentivar a produção de abelhas. Então é fundamental o melhor semeador de matas, né? Exatamente. Se desaparecer a abelha,
em poucos anos, nós vamos morrer todos. Não tem quem faz a polinização. Se você pegar um vídeo dos japoneses, vai ver o Japão fazendo polinização manual. O japonês trepado numa árvore fazendo polinização. Aqui no sul, o pessoal começou a plantar maracujá. O maracujá não é a abelha que poliniza, não é a apis, é uma mamangava. Bom, mamangava todo mundo matou, porque... Era um bicho grande, barulhento, mordia. Tal. O que eles fazem? Polinizam a mão. Vê como é que é a situação? E ninguém consegue polinizar uma quantidade absurda de plantas manualmente. Se faz quando vão fazer uma polinização de maracujá, 12 hectares. Isso é irrisório, é pouca coisa. Então, é fundamental que as abelhas existam para que a humanidade continue a existir. Que coisa interessante isso. Seu Célio, como é que o senhor foi parar do seu trabalho, evoluiu para as abelhas? O senhor sempre esteve envolvido com elas? Ou não? Não, eu sempre exerci minha profissão, paralelamente fazia isso como hobby, né? Até que a gente precisa, uma hora dessa, mudar de profissão, depois de 40, 45 anos, mudei, e meus filhos também se dedicaram, gostaram de trabalhar nessa área, não em si da produção, mas da comercialização. Então nós montamos a empresa, aliás são duas empresas, né? Tanto na área de exportação, quanto na área de produção de cosméticos, uma variedade de produtos. Nós temos mais de 40 produtos, sempre feitos usando como substância ativa um produto da colmeia. Seja mel, seja própolis, seja cera, seja o pólen, seja o veneno de abelha. Por exemplo, nós fizemos um produto espetacular para a pele feito com o veneno de abelha. Veneno da abelha? E que veneno tem ela, seu Célio? Como? O senhor falou no veneno da abelha. Isso. Tem gente que é alérgico, algumas alergias. Se a abelha morder, o cara para no hospital. Um advogado, amigo meu, foi picado, parou no hospital. Na realidade, nenhuma abelha morde. A abelha não tem dentes, né? Ela pica, ela ferra, né? Ela pica, né? Brincadeira. Evidentemente, tem gente que é alérgica a qualquer coisa. Mas é possível pegar o veneno de abelha, que chama-se apitoxina, e trabalhá-lo e fazer com que as suas propriedades sejam benéficas, por exemplo, em tratamento facial. É possível renovar a pele das pessoas usando um creme, do nosso creme, aliás, tem uma aceitação muito espetacular, e feito com a apitoxina, que é o veneno da abelha. Eu já vi shampoos que vem, shampoo tal, feito da tal propriedade do mel, outra propriedade do mel, e isso foi se tornando comum com o passar dos tempos. O senhor diz que o senhor é um exportador, o senhor e a sua família. Hoje, quem mais consome mel e seus derivados? Até a pandemia, pelo menos, né? O brasileiro, ele consome muito própolis. E ele consome mel como remédio. Então, o brasileiro não come mel. Essa é a grande verdade. O consumo per capita de mel do brasileiro é irrisório. Se você for em qualquer país da Europa, vai ver, por exemplo, os alemães, a nossa média de consumo não passa de 100 gramas por ano. A média do consumo alemão está ao redor de 3 quilos per capita. Por quê? Porque para eles já é tradição comer mel como alimento. De manhã cedo, café, o pão com mel, isso faz parte da dieta deles. Infelizmente, nós não chegamos ainda, não abrimos a nossa mente, os nossos hábitos para isso. Então, mel continua sendo remédio para o brasileiro, infelizmente. Mel pode ter... Não é visto como alimento? Não é visto como alimento ainda. Então, se praticamente o Brasil produz algo ao redor de 50 mil toneladas anos, que não é muita coisa de mel, poderia ser muito mais, porque a nossa média de produção por colmeia é muito baixo em relação a outros países, e praticamente 50% disso nós exportamos. Porque o mercado brasileiro não consumiria esse mel. Tanto é que, por exemplo, se você vê uma porção de produtos, e isso é muito ridículo aqui no Brasil,
é iogurte com mel. E você vai ver, não é mel, é essência de mel, e pior que é autorizado pelo Ministério da Agricultura. Essência de mel? O que seria a essência de mel que eles misturam ali, Você pode fazer essência de mel, de essência disso, essência daquilo, e se faz um produto químico que tem o aspecto, o cheiro do mel. Então não tem nada a ver. Tem nada a ver com mel. Nada a ver com mel. Então essa é uma grande... Tem uns que a gente compra no mercado também, uns vidros, que os caras falam assim, glicose, o cara... o mel ali, só que é industrializado. Aquilo não é mel. Não é mel, aquilo é glicose. Glicose que é uma loucura coisa. Isso. Mel é bem diferente de glicose. Que loucura, e olha, e as pessoas usam aquilo, não é? Mas se nós voltarmos a falar um pouquinho da própolis, que nós devemos consumir agora nesse momento, como imunomodulador, nós aqui produzimos própolis de diversas fórmulas. Nós temos o extrato comum, que é o extrato alcoólico, temos o extrato aquoso, vamos ver se consigo mostrar. Olha aqui, ó. Esse, oh meu Deus, caiu fora. Está vendo? Estamos vendo, estamos aqui, sim. Então caiu a minha imagem aqui. Não, fica tranquilo. Então esse aqui é um extrato de própolis verde. Nós temos no Brasil, o Brasil é um continente. Então a nossa flora é muito diversificada. A flora aqui do sul, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, é muito, muito diferente da Amazônia, de Minas Gerais. E para cada região nós temos um tipo de vegetação e também própolis com características bem diferentes. E uma das própolis que está que é muito divulgada e muito exportada é uma própolis produzida na região de Minas Gerais a partir de uma vassoura que eles chamam alecrim do campo, que o nome é Baccharis druncunlifolia, e que tem uma aceitação muito grande no Japão e assim por diante. Produzindo também uma própolis, um extrato aquoso, porque tem pessoas que não estão me escutando. Alô? Não, estou ouvindo, estamos atenciosamente lhe ouvindo aqui. Tem pessoas, por exemplo, o extrato alcoólico, tem pessoas que não podem tomar álcool, ou então crianças. Então a gente desenvolveu um extrato aquoso. Com as mesmas propriedades. Isso tudo são coisas que derivam, né, do mel e que vem desse né, incrível. A gente fica olhando assim, mas uma caixa de abelha, quantas coisas produz? Então, a exportação do mel, o senhor disse que hoje o Brasil exporta, o brasileiro não vê isso como alimento, né? Eu já vi as suas empresas em uma feira e que tem uma variedade de coisas assim fantásticas, não é? Às vezes fica pensando assim, mel puro. Fui comprar um mel ali na esquina e tal. Como é que se identifica quando é possível adulterar, Salcelio, o mel? Então assim, não existe mel puro, mel impuro. Existe mel ou xarope. Entende? Então, não adultera. Deu para entender? Alô? Eu estou lhe ouvindo. Então, assim, é claro que é difícil você fazer teste em casa para saber que mel. Então, você tem que comprar mel de uma empresa que tem CIF, que é monitorada pelo Ministério da Agricultura ou diretamente do apicultor. Mel de esquina, normalmente você vai ser enganado. Essa é a grande verdade. Vai ter problema. Vai ter problema. Vai acabar comprando uma coisa que não é. Existem normas bem definidas como é que se tem que pôr mel no mercado. Existe o Ministério da Agricultura com fiscais que estão sempre aqui na empresa auditando, controlando, e nós temos que fazer análises. Então isso é de importante. O Brasil, eu já falei isso e volto a repetir, é um continente. Então nós temos os mais diversos. Se você entra numa floresta brasileira, você caminha 200 metros, você vê 100 árvores diferentes. Se você entra numa floresta, por exemplo, da Europa, você caminha 1 quilômetro e vê 5 árvores, um tipo de árvore diferente. Então, o mel que você produz no Rio Grande do Sul, tem mel riquíssimos, mel diferenciados, Santa Catarina muito mais, e se você vai para o norte e nordeste, mescla totalmente diferente. Então, a diversidade de mel que nós temos, né,
no Brasil é incrível. Então, os sabores, as cores. Aqui em Santa Catarina, nós temos um mel bastante interessante, que é mel do tronco, não é mel da flor, é o mel do tronco da árvore, tronco da bracatinga. Chama-se mel de melato de bracatinga. E esse mel é característico da encosta catarinense. Um pouquinho no Rio Grande do Sul, mas é muito pouca coisa que existe. Esse mel, ele só produz de 2 em 2 anos, nos anos pares. Esse ano foi ano de produzir mel de melato. E tem uma característica, ele nunca cristaliza. E interessante. Há 15 anos atrás, esse mel era um patinho feio. Ninguém gostava, porque o sabor dele não é dos melhores. E dá muito trabalho para o apicultor, porque ele é muito pegajoso, ele é muito denso para fazer a retirada, e não tinha mercado. Hoje em dia, é um mel que se exporta com maior valor agregado para países europeus, para a Alemanha. Por quê? Porque os alemães dão valor a esse tipo de mel, porque é muito mais rico em minerais. São méis que tem, lembra um pouco também o mel da Floresta Negra, mas então é um mel muito especial, esse mel de melato. Então é um mel diferenciado. Assim como esse, em diversos lugares do Brasil, a gente consegue ver e encontra mel diferenciado. A nossa empresa, como trabalha no Brasil todo, desde o Rio Grande do Sul até Maranhão, então a gente consegue manipular e consegue ter sempre uma diversidade muito grande de méis. Muito bom, seu Célio. Olha, nós tivemos aqui uma aula sobre o mel, os seus derivados, não é? O mel é uma coisa fantástica, não é? De tantas possibilidades aí, não é? De produto de exportação, e agora com essa campanha, eu digo com essa, porque eu vi o senhor aqui numa cidade vizinha aqui, numa feira, e vocês expondo, né, o mel como alimento, que na verdade ele é, tendo outras possibilidades. Tomara que o brasileiro comece a consumi-lo mais, até a título de saúde. Queria agradecer ao senhor. Queria também que o senhor deixasse aí um telefone, um endereço para alguém que possa querer uma maior explicação ou que queira adquirir esses produtos de vocês de excelente qualidade. Como o senhor mesmo disse, não compre um mel na esquina, porque aí depende, o controle de qualidade pode ser divino, né? Não se sabe de onde vem. Então, gostaria que o senhor deixasse aí o seu telefone, o endereço, para quem quiser fazer contato, comprar os produtos, se informar melhor. Então, nós temos um site que é www.prodapis, né, como se fosse produtos apícolas, só que PYS, prodapys.com.br. Então, a pessoa pode entrar nesse site e se informar com bastante facilidade. Ou então tem o telefone 48-3521-0723. A gente vai ter todo o prazer em atender, passar melhores informações sobre os produtos apícolas. Uma coisa que a gente não conseguiu falar, talvez o tempo não deu, um outro produto importante das abelhas é o pólen. Pólen é um superalimento que poucas pessoas consomem e que deveriam consumir muito mais. Mas as abelhas são importantíssimas, tanto em produzir essa variedade de produtos, quanto de interferir diretamente na produção de outros produtos que nós humanos consumimos. Obrigado. Antes de o senhor ir embora, eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte: nesses tempos de pandemia e as pessoas querem se agarrar em todas as esperanças que tem, todo mundo sabe dos poderes medicinais do mel. Ele pode ser um elemento, eu não digo nem de combate ao Covid, mas que prepare melhor o corpo da pessoa. Não, o mel não, eu disse que o grande sacada é consumir própolis. Própolis é sacada porque ele aumenta a resistência orgânica. Então, o coronavírus, ele quando ataca uma pessoa que tenha uma imunodeficiência, que está com a sua defesa lá embaixo, o estrago é maior. Quando ele chega numa pessoa que tem a sua resistência em dia,
praticamente ele passa a ser uma virose comum, sem muitos danos. Então, a grande sacada é consumir própolis, seja ele em forma de extrato, seja ele em forma de comprimidos, assim, né, que também a gente produz aqui. Essa é a grande dica que eu dou, né? Eu sou uma pessoa que estou em área de risco. Todo dia eu consumo uma quantidade adequada de própolis, porque eu quero estar preparado se caso encontre com o vírus. Claro. Agora sim, muito obrigado, um grande abraço, leve aí o nosso abraço a todos, foi um prazer tê-lo tido aqui conosco, foi muito esclarecedor, espero que possamos, por tantas outras vezes, conversarmos e falarmos dos benefícios do mel e das suas possibilidades, tanto para a saúde quanto comerciais. Seu Célio, um grande abraço. Boa noite. Boa noite. Muito bem, eu também queria lembrar aqui, Gilberto Duarte e Marcelo Souza estão nos assistindo. Presidente do Rotary Cidreira, Helena Bruzzo, Alessandro e Flávia também nos assistem. Um abraço bem forte para vocês. Obrigado pela audiência. Rapidinho, um intervalinho rápido. E nós viemos com o nosso próximo convidado de hoje, que é o João Professor. Sai daí não, que é bem interessante. Primeiro semestre grátis é na Uniaselv. Matricule-se hoje e comece a pagar sua faculdade só em julho. E a partir do segundo semestre, você já tem garantida uma bolsa de estudos. Na graduação EAD da Uniaselv, os encontros são ao vivo e a sua turma conta com a presença de um tutor exclusivo até o final do curso. Já as provas são totalmente virtuais. Vinha para o EAD Nota Máxima no MEC. Inscreva-se já em uniaselv.com.br. Uniaselv. Então tá, estamos de volta. Ah, que maravilha, né? É isso. Alô, João, tudo bem? Como é que está? João Oliveira. Oi, tudo bem? Tudo jóia, João? Tudo jóia. Olha aqui, tu sabe que as pessoas ficaram encantadas, foi com aquele presente, né, que junto com o Odilon que nos deu de traduzir o Odilon para o Libras, né, para que as pessoas que estejam assistindo e que não que sejam deficientes, não ouçam, né, não estejam, né, possam entender o que a gente está tentando mostrar com esta campanha, não é? Foi muito produtivo, né? Exatamente, muito produtivo, porque é bem legal. Muito bom. E agora eu estou vendo aqui que nós estamos também sendo traduzidos em Libras. Isso. Eu convidei João. A doutora Ângela Fonfonca, uma colega de trabalho, e profissional intérprete também, para nos ajudar hoje voluntariamente fazendo a tradução aí para que os surdos nesse momento possam estar também assistindo. E muitos dos surdos que estão nesse momento, que eu já mandei o link para eles, estão assistindo, tendo a acessibilidade nessa live a qual aí estamos fazendo. Isso. Agradecer a Ângela Fonfonca, então. Muito obrigado por estar aí, nos fazendo companhia e nos ajudando, né, para que as pessoas entendam. João, como professor de Libras, as pessoas parecem que até agora, principalmente em muitos meios de comunicação, com exceção dos meios de comunicação estatais, a gente vê muito na TV Senado, vê muito na EBN, vê muito lá na TV Câmara, na TV Justiça, nas televisões Cultura.
essa pessoa, como está a Ângela aí, fazendo as traduções em Libras para as pessoas que são deficientes auditivos. E aí eu te pergunto, estamos muito longe ainda do satisfatório nesse segmento da nossa sociedade que é enorme? A tecnologia tem se aprimorado, se aperfeiçoado, dando essa acessibilidade ao surdo. Tem cooperado bastante, sim. Mas pela voz dos surdos, eles dizem que ainda falta muito, porque tem muitos programas, muitas entrevistas que ainda eles não podem ter acesso, porque não tem o intérprete tradutor como está tendo aqui. E como também a língua portuguesa, que é a segunda língua para a comunidade surda, e muitos surdos não têm acesso à língua portuguesa, a legenda às vezes não facilita, eles não compreendem a contextualização, e aí eles ficam ainda às margens, não ficam entendendo o que está acontecendo, então eles não assistem, então isso tem prejudicado. Mas é importante que os programas, né, televisíveis tenham esse entendimento e também venham promover essa acessibilidade, como o programa Tendência agora teve essa preocupação de nós aqui, de ter a intérprete. Eu me lembro que bem no começo do governo atual, nós nos encontramos ali na área de lazer, ali, digamos, do playground, na lancheria da Facos, aonde nós fizemos uma entrevista contigo, né? A Ritinha lá da Unicinec foi muito querida conosco, o reitor, que já não está mais aí, que era o Juarez, doutor Juarez. E nós fizemos lá uma entrevista contigo para falarmos, né, dessas técnicas, né, de Libras e como fazer para que as pessoas aprendessem, né? Sim. E até naquele tempo falamos que a primeira-dama atual do Brasil também é professora de Libras, né? E houve na posse do atual presidente, não é? Sim. A interpretação por Libras. Eu me lembro que tu estavas bem entusiasmado, agora a coisa vai para frente, as pessoas vão levar a sério e cursos vão abrir e as pessoas vão ter acesso a esta língua, a este idioma, é o idioma de sinais, não é? É o que idioma. É universal. Não aconteceu? Ou melhorou, João? Oi? Não aconteceu ou melhorou? Olha só, ela teve ela foi feliz, com certeza. Ela foi feliz quando ela se pronunciou, né, na posse do nosso presidente. Com certeza. Aí a Libras teve uma grande visibilidade nacional e mundial. Os surdos, naquele momento, com certeza sentiram-se respeitados, porque foram assistidos na sua língua, na pronunciação da primeira-dama Michele Bolsonaro, certo? Pela primeira vez, não é? Pela primeira vez numa posse presidencial. Na posse de outros presidentes que aconteceu aqui no Brasil, né? Alguns surdos vinham para minha casa, porque eles votavam e queriam ver a posse do seu presidente, e não era assistido. Em alguns momentos eu servia de voluntário aqui na minha casa para passar o pronunciamento do presidente. Enfim. Nesse foi bem diferente. Eu acredito que a comunidade surda brasileira, né, se sentiu respeitada. Mas ainda falta muitas políticas públicas voltadas para os surdos. Falta muito entendimento, falta muita compreensão. O que é um professor, o que é um intérprete tradutor, o que é um direito linguística, né, que o surdo precisa. Ainda com isso teve essa visibilidade, mas ainda falta bastante entendimento dentro dessa cultura, de entender o que é o surdo, o que é essa comunidade, o que essa comunidade necessita e precisa, e para promover essa igualdade social. O João, como é o nome da nossa intérprete? Ângela. A Ângela, né? A Ângela Fofonca. Como a Ângela, devem, e como tu, existem muitos que trabalham com a linguagem dos sinais. Aí eu te pergunto, tem um filho, nasce surdo, nunca ouviu som nenhum, e vai entrar na época da alfabetização. Sim. Os colégios, as escolas, tanto particulares quanto estaduais ou municipais, enfim, estão prontos para receber o surdo? Porque no surdez não tem nada a ver com falta de intelecto, o cara só não ouve. É bem diferente, né? É bem diferente. Olha só, teve mudanças, certo? Teve mudanças,
Isso, se formos olharmos pelo o olhar histórico, né, as lutas, as batalhas que os surdos tiveram no decorrer dos tempos, teve momentos áureos e momentos bem difíceis, certo? Uhum. Nós estamos passando por um momento hoje melhor do que muitas. Até então, hoje os surdos, né, no século XX e XXI, os surdos hoje estão colocando, junto nessa questão da inclusão, junto com ouvintes, com a presença de um tradutor e intérprete. Dentro das séries iniciais, da questão da alfabetização e também ensino médio. Mas nós e a comunidade surda entendemos que, para uma melhor compreensão do surdo, né, na sua totalidade, dentro de uma escola, é importante que haja, sim, uma escola bilíngue, né, ao qual apareça a primeira língua que é dos surdos, que é Libras, na modalidade escrita da língua portuguesa. Nós aqui em Osório, nós temos uma escola do estado chamada Prudente de Moraes, onde eu e a Ângela somos professores, não somos intérpretes, nós não trabalhamos como intérpretes, sim professores das disciplinas. Minha Ângela, ela é professora das disciplinas da área das linguagens. E eu sou da área das humanas. Então, os alunos são só surdos. Tem outros comprometimentos, existe sim, mas é uma classe específica de surdo. Então, olhando para essas questões, quando a escola oferece essa modalidade, se entende dentro da comunidade surda que é a melhor opção, porque os surdos vão receber todas as informações, o aprendizado, na primeira língua, que é Libras, e depois na sua segunda língua. Mas ainda falta muito para que as escolas recebam esse aluno para estar ali estudando. Porque falta profissionais que sabem Libras, a direção que vinha saber Libras, o porteiro que vinha saber Libras, para que o surdo possa ter autonomia dentro do espaço escolar. E isso não acontece, certo? Então, nós, como professores ainda na escola, nós brigamos, lutamos para que os surdos tenham essa autonomia dentro da nossa escola. Mas essa modalidade com o intérprete, numa classe de alfabetização, dentro do aprendizado desse aluno, ele vai ser comprometido no aprendizado, porque o aluno é surdo, ele precisa receber, dentro da sua cultura, o aprendizado, né? As disciplinas, e somente o professor pode ensinar, porque o intérprete não vai ensinar. O intérprete é só um mediador de comunicação, e o professor tem que dominar a Libras, a língua desse aluno, para poder explicar e poder receber do surdo a sua resposta. Então, a sociedade ainda, escola, não estão prontas. Algumas escolas já tinham a classe de surdo, hoje não tem mais, devido à inclusão. É esse entendimento errado da inclusão de um surdo dentro de uma escola regular, certo? Então, falta muito isso. Então, o que seria, João, mais fácil? Que seja mais fácil. O meio mais... só para surdos? Ou junto ali mesclar uma turma mista, onde os surdos também frequentem a aula normal das outras crianças que não são surdas? Seria o mais fácil, ou o mais fácil é uma escola onde todo o corpo discente fosse preparado na técnica de Libras para interagir com eles? É mais fácil todo o corpo discente ser preparado e ter uma classe específica somente de surdo. Que ele possa estar dentro daquele espaço, na sala de aula, receber as disciplinas na sua primeira língua. Não através de um intérprete de Libras, mas sim através do professor, diretamente na sua língua do professor. Para ver aquela instantaneidade, né? Exato. Até quando vai repreender, né? Fulano, o Joãozinho, o que tu fez lá na porta da escola, quebrou a vidraça? Isso, né? Exato. E muitas criou vezes, interação. E a formação do professor é outra do intérprete. Muitas vezes é o professor que está entendendo aquele aluno, o que ele quer chegar com aquela disciplina, e não o intérprete. O intérprete vai mediar uma comunicação. Você vai dizer, o acento é na letra E, ele vai colocar a letra E e vai colocar o acento, somente isso. Mas a explicação, o porquê que isso, somente através do professor, uma comunicação direta com esse aluno. Que interessante isso, João. Para aqueles pais que às vezes, olha, são mais preocupados e querem que a criança acompanhe o ritmo normal da educação hoje, creches
tem pessoas preparadas como tu e como a Janete para poderem lecionar para crianças surdas, ou Olha, ainda não se encontra não, no primeiro ensino? Porque se oferta cursos de Libra, certo? Daí o monitor, o professor vai aprender Libras, mas ele tem que aprender cultura, ele tem que aprender como que é o funcionamento dessa criança. Um curso de Libras não vai me habilitar eu trabalhar com surdos. Eu tenho que ter uma contínua formação para me atender essa criança surda. A formação pedagógica é outra? Exato. E quando essa criança surda chega nesse espaço, primeiramente, ele tem que receber todas as informações em Libras. Trocar fralda, ir no banheiro, desde criança. Quando uma criança ouvinte nasce, os pais já falam com aquela criança, né? Pela voz, não é assim? Sim, sempre assim. E a criança surda precisa da expressão da mãe e do pai, negativa, exclamativa, positiva, e também junto com os sinais, para que essa criança também venha a ser alfabetizada dentro da sua casa, na sua língua. Recebe a sua língua na sua casa e vai para a escola já sabendo a sua língua. Ela não vai aprender a língua na escola, mas o que acontece é que a criança já vai para a escola num retardo de aprendizado, que não tem a sua língua dominada, e vai aprender a Libras na escola. Olha o déficit de aprendizado que essa criança vai ter em casa. Diferente enorme. Da outra criança que já sai falando, já chega na escola falando. E o surdo chega na escola, muitas vezes, não sabe a língua portuguesa, porque jamais vai aprender ali, tem que estar na escola, e não sabe a sua língua. Então, aí começam os grandes problemas. Por isso que não estamos prontos, não. A Libras é muito bonito, ela é visual, as pessoas adoram aprender, e que bom que elas querem aprender, mas ela não é só bonita, ela tem que ser prática. E língua, a Libras não é moda, ela tem que continuar até o fim do mundo, até o mundo existir outros. Não é um modismo, não. Fazer Libras agora, porque agora está na moda, não. Exato. Que é isso? Ô João, o coronavírus e as suas informações tão necessárias para a segurança de saúde, sanitárias e até para a continuação da nossa vida nesse momento, o remédio que temos é distanciamento, máscara e informação. Olha, o surdo está tendo déficit de informação por falta de gente preparada até mesmo nos postos de saúde, em consultórios médicos, em hospitais, de uma maneira geral, porque ele chega ali e não tem ninguém para dizer nada a ele. Tu sabe que eu participei de uma live agora, do pessoal da Universidade de Mato Grosso, de Minas Gerais, não lembro o nome da faculdade agora, uma professora de Libra, participou eu, o Isaías, que é professor surdo, é uma pessoa referência aqui na região, e também é professor na escola onde eu e a Ângela trabalhamos no Colégio de Moraes, e um outro intérprete lá. Então, a fala dos surdos, essa mesma pergunta que você fez, fizeram para ele. E eu vou responder a pergunta que ele respondeu para esse intérprete, tá certo? Porque ele representa esses surdos aqui do litoral. Ele disse o que? A fala dele, que em alguns momentos, né, nas redes sociais, existe o tradutor e intérprete, mas não é todos os programas que existe esse tradutor. Então, eles assistem, eles recebem as informações, né, da pandemia, da quarentena, enfim, e outros não. Quando aparece o presidente e aparece os intérpretes em alguns telejornais, eles conseguem ter acesso. Em outros momentos, eles não conseguem. E muitas vezes eles ficam em dúvida se é verdadeiro, se é fake news, se aquilo procede, se é falso, enfim. Então, eles, em termos sim, mas não como nós os ouvintes. Só aperta ali e tu já vê a questão presente da língua portuguesa falada. Sabe, João, o que isso que tu está me dizendo agora, e esse debate que tu fez com o pessoal da universidade, eu estava pensando enquanto tu falava, prestando atenção, na verdade a situação do surdo, mecanicamente, operacionalmente, chega a ser mais grave do que a do cego. Porque o cego ele não vê, mas ele está ouvindo o que as pessoas estão dizendo. O surdo não. É verdade. O surdo não. O cara ele fica com a função visual, mas não adianta, porque ele está vendo o movimento da boca do outro lá e nada está entendendo. Ah, faz leitura labial? Faz, mas quem ensina? Né? Tem tudo isso. Que loucura. Escuta, acessibilidade nas redes sociais, não é? Como tem sendo isso? Isso tem
como o surdo está recebendo as informações, né? Sim. Que ele já não pode, na verdade, ver muito bem agora, ouvir muito bem nas redes sociais, então ele ficou cego. Sabe, praticamente. Cortou aqui a tua fala, tu pode repetir novamente, por favor? Vou sim. As redes sociais hoje são um grande mote de comunicação. Nós estamos aqui sendo vistos por muita gente, tu já participou de uma outra que muita gente viu, e depois que isso terminar, ainda fica lá gravado no site aqui do Tendência e no Face, em todas as nossas mídias, as pessoas vão continuar vendo. Agora nós temos a Ângela aí fazendo a nossa interpretação. Mas como é que está sendo isso de um termo geral? Porque para se comunicar, como estão fazendo os surdos nesse momento, principalmente por redes sociais, elas estão atendendo às expectativas ou também não estão? Aí tu está falando do surdo cego, certo? Sim. Sim, olha só. Nessa questão do surdo cego, que é uma outra modalidade, e tem várias modalidades onde esse surdo cego recebe a comunicação. Tem a Libras Tátil, né? A Libras Tátil, onde o surdo tem essa comunicação. Tem outra forma de comunicação, que é o da toma, né? Que é através das cordas vocais, que tu coloca a mão, pela vibração da voz, e também nas costas, onde tu consegue fazer a imagem do desenho, para que o surdo cego possa identificar, compreender o que está acontecendo. O que acontece é o seguinte, esse distanciamento, né? O cego, ele tem a questão da audição, que se não for comprometida, né? Ele ouve. Mas se é um surdo cego, ele não vai ouvir e não vai ver. Ok? Aí tem o toque. Aí tem o toque. Mas como se vai poder tocar se a gente não pode tocar nas pessoas? Como é que vai ler com o braille? Exato, como é que vai fazer a leitura? Na verdade, tem que ser o quê? Uma pessoa de confiança desse surdo cego, uma pessoa que vai ser eleita de confiança, que não tem um comprovante que não está, né, não está sendo sintomático, não está com o coronavírus, e essa pessoa de confiança que vai poder acompanhar esse surdo cego em alguns espaços que ele vai precisar ir, ou passar as informações, certo? Não pode ser qualquer uma pessoa vir aqui e pega a mão do surdo cego nesse momento e vai passar com a Libras Tátil as informações. E nem tão pouco atravessar uma rua, como era normal e até delicado, né? Exato. Então tem que ser uma pessoa de confiança dessa pessoa, que seja a mesma, e essa pessoa também tenha também todos os cuidados necessários para que possa dar essa assistência e promover essa acessibilidade ao surdo cego. João, na verdade, o braille do cego, não é? É um bom instrumento. Ele tem que aprender a ler no braille e tal, né? Sim. O surdo, a língua dos sinais, né? Agora eu te pergunto, Zé, já está difícil para o cara que é surdo, eu acho que mais difícil para a pessoa surda do que para a pessoa que é cega. O cego ainda tem o braille já não é mais novidade, é uma coisa muito usada. E a linguagem dos sinais para o surdo, parece que eles estão tendo mais dificuldade em ter acesso a esta técnica. Como é que vai resolver isso? As políticas públicas têm que repensar e se voltar para isso a cada instante, certo? A tecnologia aí está sendo avançada, multiplicada, e se espera que isso aconteça, né, mais rápido possível. Tem tecnologia que favorece, né, o cego, que favorece muitas coisas que ele precisa, na verdade. Mas é necessário que as políticas públicas repensem nessas culturas, para que eles não fiquem mais excluídos da forma que estavam, certo? Que eles sejam mais incluídos e que sejam mais assistidos dentro dessa acessibilidade no contexto social. É importante que se repense nisso. Sempre, e quando eu digo assim, que se pense nisso, é todos pensarem, e isso ser comum. Não pode ser inusitado, se acontecer, não. Se eu vou promover um evento, eu tenho que saber quem vai estar nesse evento,
e eu tenho que promover a acessibilidade ao cadeirante, ao surdo cego. Eu tenho que pensar nas pessoas. Mesmo que, falando nessa questão de pessoas, quando eu dou uma festa, eu tenho que pensar que alguém na minha família tem diabetes, não pode comer os doces. Se eu vou convidar essa pessoa, eu tenho que promover, então, um doce que seja acessível ao convidado, não é verdade? É verdade. Então, assim, as programações da sociedade têm que ser pensado em tudo agora. Estamos numa nova era, um novo tempo. A Libras está aí, é lei. Agora, as informações, as escolas já estão passando as informações, as universidades. Então, quando se fizer, tem que se pensar que tem que ter intérprete. Os espaços públicos, todos, tem que ter um intérprete. E não é uma pessoa que sabe Libras, é um profissional que possa trabalhar como intérprete. Tem diferença também daquela pessoa que sabe Libras e que vai cooperar, que vai ajudar. Mas essa pessoa não vai estar disponível sempre. Então, tem que ter as políticas públicas pensarem no setor de intérprete, para que esses intérpretes possam estar prestando serviço à comunidade, enfim. Tem que se pensar no surdo agora. Eles não podem ficar mais fora. João, já próximos do final, Osório, tu me dissesse que tem uma escola que conta com profissionais, que são vocês, né, que vão lá, Sim. Trabalham na educação, que são professores, né? E eu te perguntei, existe diferença, então, na formação pedagógica do professor que vai trabalhar com Libras para que possa interagir melhor com seus alunos? Não adianta botar o cara na sala de aula traduzindo para Libras, porque aí o professor perde intimidade com o aluno. Exatamente. Total intimidade operacional, vamos assim dizer, não é? Exatamente. Me diga, e se formam-se muitos profissionais? Não. Capacitados? É pouca oferta para os tradutores e intérpretes. Aqui na região, quem é intérprete hoje com formação é eu, a Ângela e mais umas 5 pessoas na região, e que já estão ocupando espaços, que não pode mais se desdobrar para outro espaço. Então, é muito pouco, João. É muito pouco. Falta profissionais e intérpretes que saibam e que tenham capacidade em traduzir, certo? Que sejam fluentes em Libras. Não dá também para botar uma pessoa a trabalhar com surdo que não sabe Libras, que fez um curso, módulo 1 e 2, e não sabe traduzir. Aprender Libras é uma coisa, traduzir Libras é outra. Ele vai acabar quase dançando um rap de rua na frente do cara. Exato. Não tem nada a ver. Não dá. E o intérprete tem que ter formação. Ele tem que ser um contínuo estudo, tem que estudar tudo, mas estudar tudo também é impossível, certo? Eu sou formado na área pedagógica e na área das humanas. Eu sou formado na área das exatas. Então, para mim, eu tenho dificuldade de interpretar na área das exatas, matemática, química, e, enfim, essas questões para mim é meio obscuras, porque minha formação é outra. Como que eu vou interpretar isso se eu não sei para mim? E aí, verdade. O aluno vai para uma sala de aula, vai interpretar um curso de matemática, um intérprete que não sabe matemática, tem dificuldade na matemática. Então, tem que passar por uma avaliação, tem que passar por uma mesa avaliativa. As políticas públicas têm que se voltar mais para a contratação desse profissional. Um filme no cinema, uma peça teatral, é possível que se forme alguém para traduzir aquilo? O cara é surdo, quer ver uma peça no teatro. Seria possível transmitir tudo pela língua dos sinais? É possível, sim. Eu conheço amigas que em Porto Alegre, no Teatro São Pedro, eles fazem esse trabalho. Mas aqui no litoral, eu só conheço esse momento lá em São Pedro, no Teatro São Pedro. Aqui na minha cidade, muitas vezes, eu e a Ângela e outros professores levamos os alunos. E nós não temos o direito de assistir a peça, nós temos que levar os alunos e trabalhar fazendo a tradução, porque não tem tradutor também. Então, os surdos são impedidos de participar de questões de falas sociais, porque não tem a promoção da acessibilidade. Não tem acessibilidade, é verdade. João, eu não sei nem o que te dizer, viu? Para ti e para Janete? Ângela. Ângela, perdão. Olha, Ângela, me perdoa. Isso é muito normal fazer, sabe? Às vezes eu fico fazendo essa mistura de nomes na cabeça por cada vexame. Mas, olha, Ângela,
Muito obrigado, Ângela Fofonca, ao João e a ti, João. Obrigado muito mais de 2 vezes, porque nesta semana o João nos deu um grande presente. Ele fez uma tradução para Libras de uma fala do Odilon Ramos. Nós mandamos o texto e o Odilon interpretou o texto magnificamente. Ficou lindíssimo, lindíssimo. E todos vão poder desfrutar daquela informação que está ali. Nos próximos dias tem mais. Todas as autoridades da região vão estar com e sem máscara aqui em outra campanha que estamos lançando. Muito obrigado a vocês dois. E podem fazer as considerações finais. Tá bom. Então, nós agradecemos aqui, eu e a Ângela, ao programa Tendência, a vocês que com carinho pensaram nos surdos e nos chamaram novamente. E eu fico muito alegre que vocês pensam nos surdos e pensam também nós como intérprete, que a gente também é uma voz que briga na questão da política surda. Então, continue assim, que o programa de vocês tenha um sucesso, que a audiência seja expandida aí no mundo inteiro. Muito obrigado. Eu queria que tu deixasse um telefone para quem quiser entrar em contato contigo e com a Ângela. Né? O meu telefone é 051 99706 1969. Serve para a Ângela também. Tá bom, então. Um grande abraço para vocês dois. Fiquem com Deus. 966 2570. Repete, porque eu passei por cima aí quando estava falando. Por favor. 051 999 66 2570. Obrigado, Ângela. Obrigado, João. Beijo forte. Fiquem com Deus. Amém. Fiquem com ele. Até a próxima. Que bom, né? Bom demais ter falado com eles, né? Gente que faz muita diferença no mundo que nós vivemos e que trata tão carinhosamente das pessoas e que trata a todos com muito carinho, não é? O João e a Ângela são maravilhosos. E o João nos deu esse presente que eu falei anteriormente aqui para vocês. Uniaselv, graduação semipresencial de verdade. A WebSul sempre conectada com você. Óticas Dueto, que está chegando aí nos próximos dias, a Capão da Canoa. A Sindapa, Tramandaí e Imbé. A Profimac na Rua Doutor Flores em Porto Alegre. As Sopatas, olha, não esquece não, em Banho, Tosa. Vai lá buscar o seu bichinho e ainda tem creche e excelentes por aqui. Fique maravilhosamente, né? Bem cheiroso, bonito. Júlio Zer, agende lá 1 hora no Júlio Zer e vá fazer lá, né, o seu tratamento no visual, vá cortar o cabelo, vai ficar bem com você mesmo. Comercial e já voltamos. Rapidinho. Primeiro semestre grátis é na Uniaselv. Matricule-se hoje e comece a pagar sua faculdade só em julho. E a partir do segundo semestre, você já tem garantida uma bolsa de estudos. Na graduação EAD da Uniaselv, os encontros são ao vivo. E a sua turma conta com a presença de um tutor exclusivo até o final do curso. Já as provas são totalmente virtuais. Vinha para o EAD nota máxima no MEC. Inscreva-se já em uniaselv.com.br. Uniaselv. Eu dizia para Helena, fica tranquila aí que nós já vamos voltar. E já voltamos, e foi rapidinho, né? A Helena está aí, com os números do dia, tudo que tem acontecido, não é? E a gente vendo todas essas coisas e todos os acontecimentos dos últimos dias. Então esse último bloco a gente deixa para contar as coisas das últimas 24 horas, né? E tem acontecido cada um aí nas últimas 24, que é impressionante. Os caras fizeram coisas incríveis nas últimas 24 horas, né? Um grupo chamado Anonymous botou para fora todos os saldos do presidente Bolsonaro, CPF da turma toda lá. Nossa senhora, foi uma lambança e não ficou por aí. Aí o cara ficou maluco e queria matar a irmã aqui em Lajeado, foi morto pela polícia. Sei lá, aqui em Bé teve chacina, se desentendeu lá a bandidagem.
Que loucura. Ô, Helena, o mundo enlouqueceu? Um cavalo de pau? Olha, boa noite a todos. Para começar, tudo bom, Cláudio? Tudo, na medida do possível. O mundo, assim, ele nessa pandemia se revelou, né? Nessa pandemia, os malucos saíram da toca. Sim. Todos. Ficou nenhum. Aquelas... O depósito dos loucos está vazio, foi tudo pra rua. Aquelas pseudo-qualidades do ser humano. Pseudo-qualidades. Estão todas por aí. É verdade, é verdade. Mas tu viu aquilo? O cara queria matar a irmã com um facão. E eu ainda achei interessante, porque eu até achei quando ontem o grupo ali dos comunicadores me mandou aquele vídeo era à noite, eu pensei assim, esse vídeo deve ser de algum português, né? No sábado, perdoem os irmãos portugueses, né? Que a gente sabe que são muito dados às ciências estratégicas. Tenta matar a irmã e vai fugir num tratorzinho Tobata, velocidade máxima 30 por hora. Tá complicado as coisas. Nesse período aí de isolamento, né? Algumas coisas se sobressaíram, né? Outras se acalmaram. A política numa queda de braço incrível, né? É verdade. No momento que a política deveria nos servir, né? E todos estarem unidos na mesma causa, eles não estão lá querendo brigar quem pode mais, né, Cláudio? E não é tomar partido por ninguém, nada disso. Não. Né? É porque realmente, tu sabe que até os veículos de comunicação do exterior aí estão dizendo que estão vendo com muito, para dizer boas palavras, com surpresa, com surpreendimento, não é? Porque no momento, um dos momentos mais difíceis do Brasil, aí agora vem todas essas coisas à baila, não é? Esses desentendimentos que nós temos visto lá, né? Difícil. Sim, muito difíceis, né, Cláudio? Mas muito. Vamos começar pelos nossos números para seguir o baile, eu tenho fofoca. Vamos. Que louco. Tem. Conseguiu? Tem algumas coisas aí. Loucura. Vamos começar pelo Brasil, tá? Vamos. O número de casos começa no Brasil, por bem longe. 555.383 casos confirmados no Brasil, tá? No nosso país. Gente. Óbitos, 31.199. 31 mil? 199. 199. Isso. Em acompanhamento, casos que estão sendo monitorados são mais de 300 mil. Então, assim, claro, tem aquele caso confirmado, porque se tu olhar em qualquer município aí, então nós temos os casos confirmados, os suspeitos e os monitorados, né? Então, aí que a pessoa está aguardando exame ou está em isolamento, né, social, para ver, né? Às vezes tem algum sintoma, mas isso não significa que está com coronavírus, mas tem que ter todo um acompanhamento, né? Todo. E muito especial, né? Não, hoje senão até uma coisa sai do controle. Um amigo meu colocou assim, né, que ele acionou a vigilância, porque ele estava com muita diarreia, vômito. E aí ele já deitou na cama, chamou a família, aquela coisa, né? Porque em tempo de Covid é complicado. Aí o médico veio, examinou, aí disse para ele, não, senhor, para de comer essa costela gorda e essa maionese de noite, porque senão isso vai acontecer. Vai com calma também aí na culinária, não é? Vai com calma na culinária. E como esses dias uma nutricionista estava conversando com ela, eu disse, a gente já tem tendência, está complicado. Ela disse assim, até eu que era magra, engordei. Engordei nessa quarentena, ela era magra, né? Mas claro, uma amiga minha que só come uma banana e uma bolacha de manhã. Isso, eu. Tu também? Eu como banana e mamão de manhã. Não, mas tu tem forma. Em forma de ovo, né? Não, isso fica por tua conta. Não. Eu não disse isso. De ovo. Não disse, então tu tem que parar com essa banana aí. Que banana é essa? Tem gente que diz assim, né? Fulana é magra de tão ruim, eu sou gorda de tão boa.
Então tá bom. Banana a metro. Deve ser. Eu digo como uma, mas assim, o pessoal acha que eu como 20, né? Fazer o quê, né? É facilidade para engordar. É que depois dos 23 anos, Cláudio, o certo seria um exercício físico, caminhada, sim, etc. Sim. Tu que já está com 32. Que a gente não faz. Eu fiz 24, né? Aquelas coisas. 32, não mente a idade que é feio. É verdade. Mas Cláudio, uma banana e uma bolacha de manhã não era. Não, mas tu não tem forma de ovo, não. É que tu não tem um close inteiro. Tu tá sendo humilde. Isso é humildade tua. Imagina uma pessoa muito humilde. Um close inteiro aqui não ia caber no celular. Não te deprecies, mulher. Tá mesmo que o programa do gordo, te lembra? Não, já passei dessa fase. Sabe quando tu tá entendendo que tu entende que tu também fez os teus 24 anos, chega um tempo que a gente já não se apega a mais certas coisas, a gente tem que tá se preocupado com outras coisas. Então, aquela coisa de muito assim, cinturinha 60, aquelas coisas assim, não, isso aí já é pra, sabe, pra juventude. Então a gente tem, é que assim, eu acho que eu tô meio gordinha, é muita informação que eu acumulei também, já me disseram isso. Nós, os membros da família real cachoeirense, nos procuramos muito com a nossa visão, nosso visual. Isso, claro. Mas eu estou vendo com o Luciano Saltiel que tinta é aquela que ele usa no cabelo, que está muito bonito, entendeu? Vou comprar umas lentes de contato agora azuis. Ai, chique. Aí vou ficar. Chique. Vou comer só meia banana de manhã. Meia banana? Só. Não, eu vou ter que cortar a banana de manhã, né? Corta na metade. Meia de manhã, meia de noite. Meia de noite. Então tá, vamos lá para as regiões, os casos nas regiões vamos do que Brasil. Entramos numa região delicada, da meia banana. Não. Depois nós vamos voltar ela quando eu te der outra notícia. Depois. Tá? As regiões do Brasil. No centro-oeste, nós temos 19.988 casos, com 418 óbitos. Nossa. Na região sul, 24.742 casos, com 592 óbitos. Na região norte, 115.188 casos, com 5.915 óbitos. Na região nordeste, 194.348 casos, com 9.641 óbitos. Na região sudeste, 201.117 casos e com 14.633 óbitos. Que loucura, Helena. Que loucura. No Rio Grande do Sul, os municípios atingidos já são 302, com 245 óbitos, e casos confirmados 9.919. Deu uma boa puladinha, né, da semana passada para cá, né, Cláudio? Porque isso vai subir, porque assim, o mercado no Brasil falou mais alto. Mas tá errado? Não tá errado, não. Nós tínhamos que ter ficado completamente todos parados o máximo possível 30 dias atrás. Parado. O que não fosse essencial, mas não ficamos. Aí a coisa ficou feia, né? Tá muito difícil. Decisões que foram tomadas, decretos que foram feitos, depois voltaram atrás, né? Então teve cidades que fecharam, agora aí abriram totalmente, agora vão ter que fechar de novo, né, Cláudio? Não me digam que eu sou comunista, mas o presidente russo, o Vladimir Putin, primeiro dia de isolamento deles, ele foi à televisão e fez o mais curto de todos os pronunciamentos. Se eu queria dizer ao povo da grande Rússia, é simples, eu vou ser breve. Por favor, me escute, ouça-me. Pego na rua, vai ser simples. Cadeia. Foi um prazer ter falado com os senhores, acabou. Teve alguns aí que endureceram, né? E saíram bem. Foram os que menos estão sofrendo agora.
Não, porque né? a gente sabia que mesmo assim, numa abertura gradual, que ainda poderiam ter casos. Né? Claro, então a gente sabia. Casos haverá, né, Helena? Vai A haver, doença tá mas aí. assim, tem lugares aí com uma subida muito rápida, né? Assim, de 2, 3 dias, assim, dá um boom aí de muita gente. Tramandaí ontem registrou mais um óbito, né? Então hoje Tramandaí tem 3 óbitos. Né? Mais um, Mais um. É um senhor de 82 anos que ele baixou aqui no hospital de Tramandaí com outros problemas. E aqui tinha dado negativo o exame dele. E aí ele foi levado para Porto Alegre, no Hospital Ernesto Dornelles, e aí passou lá 2 semanas e já acusou Covid, e aí começou vários problemas e veio a falecer. Mas também tem o saldo positivo disso, né? Eu digo que sempre uma vida é uma vida, mas os 24 casos em Tramandaí que tinham, né? 14 casos já são recuperados. 14 recuperados? Já são recuperados. A gente tem que falar disso, né? Temos que falar disso também. Sabe que um apresentador que entrou no circuito nacional agora, que é o Siqueira Júnior, que é um cara que está numa televisão em Manaus e transmite para o Brasil inteiro. Ele não sabia que estava com o Covid. Ele foi trabalhar um dia, teve um mal súbito no ar, levaram o Siqueira para casa e descobriram que era Covid. Agora que ele voltou à ação. Ficou quase um mês parado também. E eu estou dizendo isso porque tem gente que quando vê, apareceu o sintoma. Sim. Simplesmente aparece. Sim. E desaparece também. Né? Um supermercado no Imbé, né, que fiquei sabendo lá, o Assum, ele na entrada, além de disponibilizar, exigia a máscara, ponto número 1, disponibilizar o álcool gel ali, também está com medidor, né, de temperatura. Tá? Medidor de temperatura? Para tipo de entrar, tu mede a temperatura, aquele da testa, sabe? Então já mede a tua temperatura, que é uma forma também preventiva, né? Porque daqui a pouco tu tá febril e não sabe, né? Então é um alerta já, se a pessoa ali acusar, já é um alerta para procurar, né? Às vezes é bem discretinha, né? Isso, às vezes a gente nem percebe. Nem percebe. Né? Isso é verdade. Então, mas, Helena... Isso. E as violências dos últimos dias aí, tu viu? Bastante no Imbé, né? Com ali foi o pai. Chacina em Imbé? O pai, dois filhos, né? Se não me engano. Isso. Mas isso já começou, parece que na sexta ou no sábado já, essas violências lá. Comentam, né, que a princípio são por ponto, né? Os pontos de droga. De drogas, isso. Né? Que loucura, né? Não basta as outras coisas. Mas tu me dizia que tá tendo festa? Não, ainda nós vamos chegar na festa. A polícia identificou, tá, até hoje, quarta-feira, de Tramandaí, 46 pessoas que participaram da festa na estância, na zona rural de Tramandaí. O delegado Paulo não desistiu ainda, tá atrás deles? Não, tá. Então, conforme o delegado Pérez, em torno de 80 pessoas participaram do evento, ele só achou 46 ainda. Os nomes já foram encaminhados ao Ministério Público, os investigadores seguem trabalhando para identificar mais pessoas, né? E os participantes do bailinho serão indiciados pelo artigo 268 do Código Penal, cuja pena é de 1 mês a 1 ano e multa. Então, eles estão atrás dos festeiros. Até aquela pessoa que estava esbaforida, será que vai ficar 1 ano lá no Pelletier? Pois é, como é que se abanava, que dançava ou a que pulava? A gente tinha vários casos. Minha banda. Tinha de tudo ali. Um aniversário bem como vai ser inesquecível. A pessoa nunca mais vai esquecer desse aniversário em 2020, né, Cláudio? Nunca mais. Comecei a comemoração aqui. E onde é que terminou? Disse, lá com o Dr. Paulo Pérez. Sim. Vamos lá conversar com ele. E por pouco não me termina na funerária Pérez. Porque ninguém quer ver o Anderson e nem o Genaro, né? Não. Ninguém quer. O Genaro já avisou, né?
tratamento especial para os caras da festa, Sim. né? Que atende todo mundo. Vão ter que colocar tudo junto lá. Mas ele vai dar injeção. É verdade. Mas sabe, Cláudio, que com relação, né, a essa quarentena, isolamento social, as mortes mensais no trânsito caíram, né, ao menor número da histórico, tá? Então, com essas medidas de isolamento e distanciamento controlado adotadas para combater o novo coronavírus, o Estado registrou em abril o menor número de mortes no trânsito da série histórica, que reúne dados de acidente desde 2007. Foram 87 óbitos no primeiro mês fechado de quarentena. Redução de 36% em relação ao mesmo mês do ano passado. E é a segunda vez que os óbitos mensais em acidentes ficam abaixo aqui no Rio Grande do Sul, tá? Abaixo da centena, como eles dizem, né? A última ocorreu em outubro de 2015, quando morreram 98 pessoas em acidentes de trânsito no estado. Aí esses dados foram divulgados pelo Detran hoje, tá? Os números ainda podem ter alterações com a inserção de novas ocorrências no sistema, mas hoje era o que tinha lá no site deles. Na comparação com 2019, o quadrimestre apresentou redução de 16% no número de vítimas, com 443 mortes. A redução fica ainda mais acentuada a partir de março e abril, quando os totais caíram de 142 para 110 e de 135 para 87, respectivamente. Claro, diminuiu, né? O pessoal na rua, né? Sensivelmente. O trânsito, tudo, e acabou caindo esses números. Como assim, a semana passada a gente estava falando com relação à violência, assaltos, isso, a princípio tinha reduzido, né? E surpreendentemente o INBE essa semana foi pego de surpresa aí com essa violência toda, né? Essa subida súbita, não é? Essas coisas, elas artísticas, não é, Helena? As coisas são assim, o pessoal diminui a frequência nas ruas, não é? A intensidade das pessoas, né? Indo e vindo, e naturalmente isso acaba por diminuir o índice de acidentes. Agora, eu não tenho medo, vai ser perfeito quando as pessoas voltarem a se movimentar normalmente, não é? Mas que vai dar muito trabalho para as autoridades de trânsito, para as polícias rodoviárias estaduais e federais. Mas no primeiro fim de ano que não tiver mais restrição, e aí todo mundo a botar o pé na estrada, vai dar um trabalhão, viu? Ah, sim, com certeza. Como se diz assim, e todos querem ir com sede ao pote. Vai ser o estouro da boiada. É verdade. Tu viu, né, Cláudio, que também começou a implantação das aulas remotas na rede estadual de ensino, né, que a gente tinha comentado esse assunto, né? Então, ela iniciou, né, e compõe um modelo híbrido, que eles dizem, né, de ensino, que também compreende aulas presenciais sem data de retorno em razão da pandemia. A ação que segue ao longo do ano letivo de 2020 proporciona, por meio do Google Classroom, a criação de mais de 37 mil turmas espalhadas e mais de 300 mil ambientes virtuais divididos por componentes curriculares. O projeto ainda oferece internet patrocinada para alunos e professores, aquilo que a gente estava comentando, tá? O acesso à internet vai se dar da seguinte maneira, tá? A Secretaria de Educação do Estado, né, vai disponibilizar a internet no celular exclusivamente para conteúdos educacionais para alunos e professores que não dispõem de acesso. Para aqueles que não têm aparelho celular, as escolas funcionarão em regime de plantão com agendamento, respeitando todos os protocolos de saúde, para que possam utilizar a estrutura da instituição. Nos casos de alunos que não tenham nenhuma possibilidade de acesso digital,
As coordenadorias e as escolas farão a entrega de conteúdo diretamente na casa dos estudantes. Já começou a adequar as coisas melhores, né? Que loucura isso, né, Helena? Uma coisa completamente nova, não é? Sim, mas eles já estão adequando melhor. Te lembra? Nós estávamos comentando na semana passada a preocupação ao acesso à internet e quem não tivesse, como é que ia ser. Então a coisa foi se moldando e se adequando, né? Mas o projeto do governador do estado é muito interessante porque coloca as crianças na aula e não deixa perder no letivo. Agora, ele não tem críticos, ele tem observadores, engenheiros, técnicos de telecomunicação, tem gente assim que é ainda a ser muito melhorada a estrutura e que leva no mínimo um ano para se botar ela como ela tem que ser para fazer isso, né? Sim. Como ele pretende. Será fantástico. Já está sendo, né? Sim, vamos torcer, a gente sempre torce para dar certo, para as crianças conseguirem estudar. Se Deus quiser. Tem filho também, né, em idade escolar, sabe como é que é as dificuldades, né, que está passando nesse momento, né? Então que todos tenham acesso, consigam estudar, que as notas sejam legais e para superar esse ano e que 2020 hoje muita gente diz que ele vá logo embora. Porque assim, é impensável, e eu tinha falado com a mãe das crianças, a mãe dos meus filhos, são separados, né? Moram com ela, passam temporadas comigo e moram com a mãe. E nós já tínhamos acordado isso, né, de comum acordo, que não ia ser possível, do jeito que está lá em Porto Alegre, devolver as crianças para a escola. Mas vamos perder um ano letivo? Ora, eu prefiro que os meus filhos percam um ano letivo do que se exponham. Com certeza. É uma opinião minha, né? Tem um monte de conhecida que tem crianças aí, filhos em idade escolar, que disseram, mesmo que as aulas voltassem, elas não iam deixar ir para a escola. E essa iniciativa do governador é uma iniciativa resolve esse válida, problema, né? Que vai melhorar isso aí. Né? Coisa boa. Para quem aí é estudante de direito, Cláudio, tem uma oportunidade de estágio remunerado, tá? Na Prefeitura de Tramandaí, que ele está selecionando estudantes de direito para estágio remunerado. Os interessados devem encaminhar o currículo para o e-mail procuradoria.tramandaí@gmail.com, tá? É requisito fundamental que os candidatos aos cargos estejam ativos no referido curso, no mínimo segundo semestre, tá? E todas as cadeiras do primeiro semestre concluídas, tá? Mais informações, o 3684-9043. A oportunidade aí para quem está estudando direito aí, né? E uma rendinha aí, ótima oportunidade, adquire experiência, né? Então é muito bom. Tá? É bom o estágio, né? E num órgão público, com certeza, numa prefeitura, puxa vida. Sim. Um baita do estágio, bastante, né? Isso. Outra coisa, tá? Um aviso aí. A campanha da gripe que eu tinha anunciado, que é até 5 de junho, tá? Ela vai se estender até 30 de junho, tá? A campanha nacional de vacinação. Não deu para vacinar todo mundo. Para conseguir, entendeu? Porque o pessoal deixa, a gente indica, toma a vacina, porque ela, às vezes, a gripe, ela tem alguns, mais ou menos, alguns sintomas parecidos com a Covid. Então, se tu toma a vacina, o médico consegue detectar, né, o que é, o que não é, né? Ela não vai evitar a gripe, mas ela vai evitar que os sintomas sejam mais graves de gripe, né? Que a gente sempre recomenda, né? Não, inclusive todos nós, não é? Todos nós tomamos a vacina e tivemos o sintoma, né? Aí tu até te resfria, sim, não é? Mas menos. Com certeza. Menos, não vai te botar na cama, ela pode vai, evitar aí que daqui a pouco tu melhor. venha a ter uma pneumonia, né, de uma gripe forte, então ela vai dar uma gripe mais leve, e tudo ajuda neste momento que a gente tem que ficar, né, isolamento social, para não congestionar o sistema de saúde, né, então tudo ajuda. Então tá. Cláudio, tu já ouviu falar? O que temos mais para hoje? Sabe o que é ceratocone? Não.
Uhum. Não sei. O junho inicia, tá? Com a campanha Junho Violeta. Eu sei que está lá no site, né? Tá publicado. Isso, está lá no site. Ceratocone. Ela é realizada anualmente e tem o objetivo dela é alertar sobre o ceratocone. Eu vou aprender a dizer esse nome assim sem pausar. Ceratocone. E conscientiza. Tu não sabe dizer, eu sei dizer e não sei o que é. E ela conscientiza a população em relação às consequências de esfregar ou coçar os olhos, tá? A doença é progressiva e há o encurvamento irregular da córnea, que pode levar a assumir formato de cone, ao aparecimento de miopia e elevado grau de astigmatismo irregular com acentuada baixa da acuidade visual. Tá? A pessoa faz aquele movimento aqui, né? Então, assim, ela é a principal causa de transplantes de córnea no Brasil. Né? Então, assim, o pessoal que tem aquela coceira, né, e tal, então tem que ter o cuidado que daqui a pouco pode ter esse problema. Então, a doença, ela comete crianças, adolescentes e adultos jovens e pode evoluir por toda a vida. Ela se estabiliza, a princípio, aos 35 anos, né? E o tratamento consiste em evitar coçar os olhos, o controle da pressão ocular, o uso de óculos, lentes de contato especiais, além de medidas cirúrgicas para os casos mais graves. Então, o junho, né? Então, que diz o junho violeta, né? A prevenção dessa doença. Junho violeta. Isto, tá? É muito bom isso, tu sabes, Helena, que lá em Cachoeiro do Sul nós temos o Fevereiro Negro. Sim. Lá em Cachoeira é onde tudo acontece. Tudo. Onde tudo acontece. Tudo acontece. Claro. É bandeira preta, principalmente para os habitantes do sexo masculino. Isso, só imagino. Que é a época do carnaval e o meu amigo tio Bira Gomes, que é o nosso presidente do clube tu tinha dos que homens de bom o tio comportamento. Bira para fazer uma entrevista 1 hora agora. Não é o tio Bira que tem convidado, temos que acertar com a Tchaneca. Ela que coordena. Senão... Ela que coordena. Ela é dona da imagem. Até da imagem. A imagem pública. Mas aí tem o Fevereiro Negro, que é a época do carnaval, né? O Macharedo entra em bandeira preta. É verdade. E de luto, porque a maioria morre assassinado pelas mulheres. O exemplo é o coronavírus, né? Veio no Fevereiro Negro aí no carnaval e tá aí, ó. É pior que o corona. É verdade. Cláudio, uma boa notícia, né? Com relação a empregos, que também a gente sempre fala aqui. A nova sede de atendimento remoto do Santander vai gerar 4.500 empregos. Tá? Então vai ser em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, né? A nova unidade de alta tecnologia da Toque Fale é uma iniciativa voltada ao atendimento de clientes de todo o país. Então a expectativa é que até o final de 2021 essa unidade gere, né, 4.500 empresas. Então a Santander já investiu 35 milhões nesse espaço, que contará com soluções tecnológicas para aumentar a eficiência e qualidade de trabalho. Uma das prioridades do projeto é garantir a contratação e a inclusão de pessoas de diferentes perfis, desde recém-formadas até as mais experientes, com foco em diversidade e tecnologia. O objetivo do Santander também é estimular a inovação em processos, serviços e produtos. E a inauguração, juntamente com a Prefeitura, né, de Novo Hamburgo, vai ser durante o mês de setembro, quando a unidade já começa a funcionar com os seus 600 primeiros funcionários. Legal, né? Coisa boa. Geração de emprego. As empresas se adequando assim, neste período, né? E tu vê aí, vai abrir, né, essa loja já com 600 empregos, podendo chegar a 4.500, né? Isso é muito, muito bom, né? Porque ali Novo Hamburgo, ali não é só Novo Hamburgo, só toda aquela área no entorno ali, né? Muita gente ali vai poder trabalhar. Então, o Vale do Paranhana e a Grande Porto Alegre. Isso, é verdade. E até porque, assim, pelo que eu entendi também, essa iniciativa, que eu tô atrás, assim, para detalhes mais aprimorados, vai acontecer muito, assim, do pessoal também trabalhando em casa, viu?
Essas parcerias, esses novos empregos, danada, tá? Né? Home office. Isso. A Prefeitura de Imbé, Cláudio, se posicionou contra o racismo, tá? Hoje, tá? Então eu vou ler a nota, né, que é bem importante. Mais do que mudar palavras, é preciso mudar atitudes, tá? Então, se manifestou contra o racismo no dia de hoje, na manhã dessa quarta-feira. Então, através de postagens das redes sociais e do site oficial, a mensagem Imbé contra o racismo sintetiza o posicionamento da administração municipal contra os atos de preconceito racial registrados nos últimos dias, os quais estão sendo veementemente repudiados por diversos segmentos da sociedade. Então, eu vou ler a nota. O racismo, infelizmente, ainda está presente no nosso dia a dia, muitas vezes sem que a gente perceba. Mais do que mudar palavras, é preciso mudar atitudes. A Prefeitura de Imbé se reúne às inúmeras manifestações contra o preconceito racial e reforça sua posição contra qualquer tipo de ato discriminatório, transgressor e violador de direitos, reafirmando sua responsabilidade em combater esse tipo de crime com conscientização e promoção de políticas públicas. Se você for vítima ou presenciar alguma situação de racismo, ligue para o 190. Hashtag Imbé contra o racismo. Tudo bem. Imbé e todos nós contra o racismo. Eles se manifestaram, mas isso é uma coisa que... quando eu penso que tem coisas que o ser humano já superou, a gente vê esse tipo de coisa ainda, né? Na verdade, existe uma grande caminhada positiva nessa questão do racismo e que por muito tempo a raça humana vem fazendo uma queda de braço, não é? Existe um movimento contra. As pessoas falam assim, mas o racismo está presente nos Estados Unidos da América, está presente no Brasil de formas diferentes, lá uma coisa que é outra, não. Não é não. Aqui, veja como são. Lá nos Estados Unidos, o inimigo dos negros são os psicopatas da Ku Klux Klan. Aqueles infelizes idiotas que botam aquela carapuça na cabeça, botam cruzes incendiando. Um país de primeiro mundo está com uma coisa dessa que para mim é tão pequena, né? Porque eu não sou preconceituosa. Sabe que esse negócio de primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, isso nunca existiu. Isso é conversa de político, de ativista que quer ir para a política. Terceiro mundo, quarto mundo, segundo mundo, primeiro mundo. Para com isso. Tá lá o primeiro mundo, ó. Tá lá o primeiro mundo. Polícia quebrou o pescoço do cidadão negro com o joelho enquanto não matou, não tirou e matou porque quis. E agora botou fogo lá. E aí aquele presidente lá, que todo mundo achou bom e votou, diz que bota o exército na rua em Nova York para controlar o povo. Ele que bote. Ele que bote. Não vai controlar nada, ele derruba a democracia americana. O racismo, nós temos o machismo, nós temos essa violência toda contra a mulher, né? Então, que a gente, coisa pior? Assim, ó, eu vou fazer já alguns 23,5 anos, desde que eu sou guria, a gente fala e a gente batalha e a gente discute, mas parece que isso, assim, é complicado de tirar, eu acho que... O presidente da Fundação Zumbi dos Palmares, Helena, disse o que disse dos negros aí, as redes de televisão todas propagaram. Chamou de vagabundos, disse que o Zumbi dos Palmares escravizava os negros, esculhambou, esculachou o movimento negro e não mandou dizer. Ele disse. E agora correu para não dar entrevista. Sim. E aí? É uma pena, né? Mas vamos sempre ter a esperança. É uma vergonha, mas ter é uma pena. Ter a esperança, né? Que se as pessoas se conscientizem. Gente, quando tu fica assim, só o esqueleto, ninguém tem cor nenhuma ali, se tu não sabe se é homem ou mulher, a não ser por um exame médico, como eu digo, né? Mas aí já passou, tem que ter respeito quando é vivo. Tem antes, né? Quando tá vivo. Mas é uma vergonha, isso enfim, aí. né?
Helena, terminou. Terminou. Então vamos para banana. Então tá, vamos agora comer banana e tomar chá. Só meia. E meia folha de alface. Isso. Então tá. Claro. Boa noite a todos. Até sexta-feira. Sexta temos Helena. música. Temos música. Coisa boa. Abraço a todos. Abraço. Tchau, tchau. Essa foi a Helena Silveira. Vamos mandar aqui, antes de encerrar, vamos mandar aqui um abração aqui para Maria Eli Oliveira, Vera Lúcia Silveira, né? Também a Rita Cetra, nossa companheira do Rotary, está lá ligadinha com a gente, né? Um abraço. Júlio César Vieira e Helena Abruzzi. Dona Helena, presidente do Rotary Cidreira, que aí na sexta-feira vai estar aqui conosco também. Tem muito para contar, tem muito para dizer, né? Essa tem o que dizer. Vamos lá, Uniaselv, graduação especial, semipresencial. Especial não, né, Cláudio? Especial sou eu, né? Especialmente burro nesse momento. Uniaselv, graduação semipresencial de verdade. WebSul conectada com você. A Óticas Dueto, né? Vai estar aí com essa nova loja em Capão nos próximos dias, né? Vamos chamar alguém lá da Dueto para nos contar como será esse novo empreendimento da Dueto lá em Capão da Canoa. A Sindapa Tramandaí em Bé, a Profimac na Rua Doutor Flores, lá em Porto Alegre. Está tudo aí, passa no rodapé do nosso vídeos os endereços. E a Sopatas Tramandaí, banho, tosa, tem a telebusca para o seu pet ficar bonitinho e cheiroso. Vai viajar, vai ao trabalho, não tem quem deixar o pet? Deixa lá, a Mari toma conta dele e tem produtos extraordinários, ele vai voltar cheirosão pela ordem. Julius Rer, marque lá o seu horário com o Julinho, também no rodapé do vídeo temos o telefone e você marca o seu horário e vai ficar bem bonito fazendo aquela visita para o Júlio. Muito obrigado por tudo e por todos que estiveram conosco hoje. Até sexta-feira. Fiquem com Deus.